Próximo processo, discussão única do processo número 056/2015, veto total aos autógrafos da lei número 5.917/2015, proíbe a inauguração no âmbito do município de Jacareí de obras públicas incompleta ou que não atendam ao fim a que se destinam. Autoria, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. O que é esse projeto aqui mesmo? O projeto está em discussão. Senhor presidente, nobres vereadores, por esse projeto ser um projeto de nossa autoria, aonde proíbe no município de Jacareí a inauguração de obras públicas incompletas ou que não atendam o fim que se destina. E eu coloquei nesse projeto o seguinte: eu construo uma escola e está faltando professores para dar aula. Aí a criança vai estudar, não tem professores. O porquê se construir então essa escola e não dar condições para essas crianças estudarem? Ou você constrói uma creche e não tem pessoas ali para poder cuidar dessas crianças. Aonde ficarão as nossas crianças? Uma obra pública incompleta. Se faz cerimônias de inauguração para certas obras que se tornam obras eleitoreiras. E acaba que a população fica numa expectativa de que aquele local vai ser inaugurado para atender a população e acaba não atendendo. É claro, nós, enquanto vereadores, temos que respeitar, o veto que o executivo manda para essa casa. Só que eu tenho a dizer o seguinte também: a prefeitura, ela é apenas uma perna. O legislativo é a segunda perna. A prefeitura não pode andar sozinha em alguns casos. Não tem como ela querer andar sozinha em algumas obras que são realizadas. Eu recebi aqui o veto e eu quero ler a justificativa desse veto ter chegado nessa casa, que eu sou contrário à justificativa do veto, até porque nós acatamos dos nobres vereadores dessa casa uma emenda ao projeto supramencionado, e esta emenda também foi vetada pelo Poder Executivo. A emenda que foi elaborada, ela fala que fica proibido no âmbito do município de Jacareí a inauguração e a entrega de obras públicas incompleta, ou que, embora concluída, não vinham atender aquilo que ela se destinava por falta de quadro de servidores profissionais. Eu sou favorável que uma obra ela venha a ser terminada de acordo com o mencionado na tal obra, porque senão não tem sentido. Porque se eu fui elaborar um projeto e esse projeto está que ela seria entregue de acordo com o que está no papel, ela deveria ser entregue de acordo, não ser entregue numa pressa para se mostrar que fez um trabalho e deixar a população numa expectativa. Não, porque essa obra aí vai entrega a obra, mas não entrega ela como deveria entregar. Agora foi vetado. E temos aqui não vou ler, mas está aqui os autores das emendas, que a maioria dos vereadores são autores desta emenda. Foi vetado pelo prefeito municipal de Jacareí. Agora vamos ao veto. O veto diz que trata-se de projeto de autoria do vereador Rogério Timóteo,
que tem por objetivo proibir no município de Jacareí a inauguração de obras públicas incompleta ou que não atendam o fim que se destinam. No veto vem a mensagem do veto. Para tanto, o texto aprovado com 2 emendas define o que seriam obras públicas. Obras públicas incompletas, obras públicas que não atendam o fim que se destinam para fins da referida lei. Por fim, remetem à Lei Federal número 8.429 de 1992, conhecida como Lei da Improbidade Administrativa, para estabelecer as punições para o caso de descumprimento da lei municipal. Agora, eu acho interessante, aqui nesse veto, ser mencionado aqui esse texto. Primeiramente, insta considerar que os atos de gestão são privativos do chefe do poder executivo. São privativos pelo poder executivo o ato de gestão pública. Olha só, delegáveis em caso específico à autoridade do próprio executivo. De modo que o poder, olha só, isso é um absurdo, de modo que o poder legislativo não tem competência, olha só, olha o que diz o veto. O poder legislativo não tem competência legislativa para editar normas. Olha só, não tem condições privativas para falar sobre normas que subtraiam daquele o exercício dessa prerrogativa. Então eu vou aqui na lei orgânica do município, e a nossa lei orgânica, ela diz o seguinte, das deliberações do poder legislativo. Ela fala, deliberar sobre normas urbanísticas. Como que nós não podemos interferir na gestão do executivo, sendo que obras urbanísticas é competência do vereador, analisar o que acontece nas obras, ver o que acontece nessas obras, saber como que elas estão sendo elaboradas e fazer projetos para haver um certo controle. Porque se não é melhor que o legislativo não exista, porque nós somos fiscais do poder executivo. Aí eu gostaria de ler aqui, eles colocam o artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Tem que haver harmonia, sim, tem que haver uma harmonia, mas nós temos que observar os fatos. Eu sou contra esse veto, baseado em lei, e sou mais contra ainda, porque fala que nós não temos competência para legislar sobre as gestões que são executadas pelo executivo. Tudo bem, os 3 poderes, eles são distintos, mas existem muitas coisas que deveriam mudar, como essa casa sabe, para poder, sim, o vereador ter mais poder nos projetos que ele faz. Agora, foi mencionado aqui, o prefeito menciona uma lei declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em sua respectiva ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 1.1000.11 de 1/15/21, 9/0000. Mas
ele se esquece da lei municipal. Só cabe quando confere a Constituição estadual. É interessante que pega um exemplo lá de Minas Gerais. Nós temos que entender que nós estamos baseados numa lei municipal. E temos que se basear na lei estadual. Estadual. Então, eu sou contra esse veto por diversos motivos. Poderia aqui procurar ler o veto do prefeito em várias partes. Mas eu quero ler para terminar aqui. Para terminar, que a nossa consultoria jurídica, ela mantém a posição que foi dada no começo, votamos baseado em lei, ela dá um parecer. O senhor prefeito de Jacareí, segundo a mensagem apresentada, vetou a propositura legislativa ao argumentar da suposta inconstitucionalidade substanciada em ofensa do artigo 2º da Constituição Federal, bem como por pretensa contrariedade ao interesse público. Devidamente justificada, a mensagem do veto foi encaminhada a esse órgão. Aí diz da fundamentação, em apertada síntese, o senhor prefeito justificou o veto, afirmando que o projeto supramencionado apresenta a seguinte inconstitucionalidade. Olha só. Ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal, eis que a norma rejeitada geraria, em tese, ingerência indevida do Poder Legislativo em atos típicos de gestão são inerentes ao Poder Executivo. Agora ele fala aqui, já a segunda mácula apontada é a de que a norma seria contrária ao interesse público. Eis que impediria, contrário ao interesse público, eis que impediria a inauguração de obra de grande porte, quando essa for realizada por etapa, obstando assim a eficiência da administração pública. Existem as obras do PAC. As obras do PAC, elas são feitas por etapas. Nós não podemos se basear numa obra grande como a obra do PAC. Nós não estamos falando da obra do PAC. A obra do PAC ela é inaugurada por etapas. Isso é normal, não vai ferir a obra do PAC em nada. Porque foi inaugurada ali uma obra que vai abrir uma via, inaugurou a primeira fase. Tem 2 fases ainda a ser inaugurada. Não tem problema, vai inaugurando por fase. Nós não estamos falando de obra do PAC, obras de grande porte, como ele tenta aqui mostrar no veto que o veto está correto. E a nossa consultoria jurídica, ela mostra que o projeto realmente procede. Gente, vamos moralizar. Vamos moralizar. Eu deixo aqui o voto, para os nobres pares decidir nessa casa como que vai ser votado. Não quero falar para os vereadores, vota favorável ao projeto, porque eu sei que o projeto aqui ele é um projeto bom para a cidade. Chega de inaugurações eleitoreiras. Isso não é só aqui para Jacareí, é para vários lugares. Nós temos que entender o seguinte: eu sou contra o veto e sou favorável a esse projeto de lei e deixo aí para os vereadores decidir, porque cada um pode decidir por si, porque cada vereador, eu creio que leu o veto do prefeito, leu a posição do jurídico da prefeitura, e leu também a posição do jurídico da Câmara Municipal, e cada vereador que eu peguei, acatei a emenda que foi muito boa ao projeto, foi vetada a emenda também, que os vereadores deram aqui uma colocação boa para o projeto ficar mais redondo, mas também foi vetada, para ver como que é, se era boa a emenda, o porquê de ser vetada até a emenda. Mas está aí, para os nobres vereadores decidir e ver a forma que vai votar, porque o meu voto, particularmente, eu voto por mim. Sou contrário ao veto. O projeto continua em discussão.
7. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara e aqui no plenário, bom dia. Bom, também gostaria de registrar meu posicionamento com relação ao veto que o prefeito trouxe com relação a essa matéria de iniciativa e autoria do vereador Rogério Timóteo, e também me posicionar contrário ao veto por uma questão jurídica. E eu acho que esse trâmite ele é muito comum e muito normal. Diferente do que alguns comentaristas de arbitragem falam na televisão, a regra não é clara, a regra é interpretativa. E aqui nós temos um caso bastante pontual, onde houveram interpretações diferentes dos dois poderes. Nós aqui, o Poder Legislativo, nos posicionamos no sentido de que o projeto em que o vereador ele cria regras que, na verdade, afinam as nossas ferramentas de fiscalização, e se é atribuição do vereador fiscalizar, qualquer projeto que apura, afina e aprimora as ferramentas de fiscalização, entendemos que é, então, um projeto que está dentro da atribuição do vereador, portanto, não há nenhum tipo de afronta legal nem constitucional. Porém, com todo respeito aos colegas advogados lá da prefeitura, houve um posicionamento contrário, um entendimento em que isso feriria aí a independência dos poderes. E o veto, quando veio para casa, o nosso jurídico, por sua vez, reafirmou o posicionamento inicial e fundamentou esse posicionamento, deixando claro de que, além de ser atribuição do vereador, a fiscalização, portanto, um projeto de lei que aprimora as ferramentas de fiscalização junto ao executivo, ela é de nossa competência. Essa lei ela também busca a aplicação e o cumprimento do princípio da eficiência da administração pública, previsto no artigo 37, onde busca-se aí vacinar ou impedir que algumas obras, alguns empreendimentos sejam implementados sem estar completo ou apto à utilização. Nós fizemos um debate, me recordo, o primeiro debate foi bastante intenso aqui, como o próprio autor colocou, gerou uma emenda que nós fizemos para ajustar o texto, e eu penso que seria salutar essa casa, fazer a defesa dessa prerrogativa do vereador, fazer a defesa dessa prerrogativa da nossa independência como órgão fiscalizador, e caso o Poder Executivo, mesmo assim, mantenha o posicionamento de discordância, daí existe um outro caminho, que é a ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, na qual nós chamaremos um terceiro poder a, então, resolver essa divisa que seria o Poder Judiciário, então, julgando aí. Nós já tivemos casos de leis que nós entendíamos como corretas, foram vetadas, derrubamos o veto e a prefeitura entrou com a ADIM e o Poder Judiciário declarou inconstitucional, como também já tivemos leis que nós entramos, derrubamos o veto, foi entrada a ADIM e o Poder Judiciário entendeu que a Câmara estava correta. Então, acho que isso faz parte do processo democrático, faz parte da estrutura republicana, da relação dos poderes, e para isso que estão aí as leis, para serem interpretadas e para que as relações sejam aprimoradas conforme as leis são aplicadas e são aprimoradas. Então, eu desde já adianto meu voto contrário ao veto. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres pares, funcionários presentes, a todos que nos ouvem, bom dia. Eu gostaria de aqui também estar comentando o projeto de veto do senhor prefeito. Eu estou concordando com meus antecessores no caso. Eu também sou contrário ao veto do prefeito, por não concordar com essa situação de estar se inaugurando obras públicas sem estar concluída. Isto eu acho um absurdo, você inaugurar uma obra não concluída. Temos prédios aqui em Jacareí, que foi inaugurado sem o término,
E essas obras hoje, elas estão do mesmo jeito, não foram concluídas até hoje. E muitas vezes essas obras vêm com dinheiro de fora, governo estadual e federal. Agora, como é que eles vão concluir uma obra se o dinheiro muitas vezes já tem expirado? Acabou o dinheiro. Como é que vão concluir? Eles não vão usar um dinheiro público do município para concluir essa obra. Então, essa é uma preocupação desse vereador nesse sentido, de inaugurar uma obra não terminada e depois não concluí-la mais. Recentemente, aqui na creche do Morro do Cristo, foi inaugurada uma obra e continua o transformador lá. Aliás, o gerador, desculpa, não o transformador, o gerador. Não sabendo quanto que se gasta com aquele gerador diariamente. Um custo elevado, tenho certeza. É poluente, é antiecológico e sendo utilizado para suprir uma deficiência que houve, que é a não ligação da luz através da empresa de energia, no caso. Então, esse vereador, ele não concorda, está com esse veto do prefeito. Esse veto do seu prefeito, eu acho que, conforme aqui diz o jurídico dessa casa, é improcedente, conforme a conclusão do nosso consultor jurídico dessa casa. Então, o meu voto, desde já, é contrário a esse veto do senhor prefeito, por não concordar com, de repente, essas inaugurações que ocorrem sem a conclusão das obras no caso. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira fazer discussão, passamos então à votação na forma regimental. Tem que... Vereadora Analino. Meu voto é contrário ao veto. Vereador Antonelli Marmo. Sou contrário. Vereador Arildo Batista. Contrário ao veto. Vereador Valmir Meia Lua. Olha, eu também acho que o projeto foi um absurdo, fizeram aqui. Mandar esse veto para casa, viu, Rogério Timóteo? Mas parece que os vereadores estão se acordando. Meu voto é o contrário. Vereador Edgar Sasaki. Contrário. Vereador Edinho Guedes. Contrário. Vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, justificando meu voto, eu quero ser solidário ao nobre vereador Rogério Timóteo e estou surpreso, porque o vereador Rogério Timóteo é da base do governo, né? E aí o prefeito vetar um projeto do nobre vereador, fica um negócio meio esquisito, né? Fala a verdade, olha, é incrível, viu, vereador? Né? Isso aí é difícil mesmo, olha, projeto tão bonito quanto esse, né? Então, eu sou contrário ao veto do prefeito. Vereador Itamar Alves. O nosso departamento jurídico deu um parecer embasado numa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né, que eles acharam que corroborava e esclarecia o exposto que nós estamos discutindo. Só que o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão há 25 anos atrás,
proibindo os vereadores de contribuir para com o INSS. E eu, particularmente, como vereador na época, de 89 a 2000, perdi 10 anos de contribuição. E 3 anos depois, eles voltaram atrás, dizendo não, que pode sim, que os vereadores podem voltar a contribuir sim. Só que aí eu entrei na justiça e recebi meu dinheiro de volta, porque com medo de não poder, né, aquela coisa toda. Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, às vezes, também se equivoca com seus pareceres. Então, eu sou realmente contrário a esse veto. Vereador José Francisco. Contrário ao veto. Vereador Maurício Raca. Vereador Fernando, você colocou de uma forma muito boa, porque o projeto do nobre vereador pastor Rogério é um projeto bom. É que tem muitos políticos aí da parte do executivo que gosta de inaugurar obras sem ter acabado, não é? Gosta, mas de uma forma sem controle, de forma complicada. Mas vindo, né, vetar o projeto do vereador da base dele é meio estranho. Está dizendo que é o tribunal, tal, mas é complicado. Mas de qualquer forma nós vamos derrubar o veto, né, Fernando? Porque não podemos permitir esse tipo de prática para querer fazer nome, né? Então, meu voto é contrário ao veto. Vereador Paulinho do Esporte. Contrário ao veto. Vereador Rogério Timóteo contra o veto. Vereadora Rose Gaspar. Bom, primeiro que eu sou contra o veto. Dizer aqui que se inaugura a obra tal, tem um governador do nosso estado, tem muita experiência, que ele inaugurou até o projeto, que era o projeto Uma Ponte lá da Tamoios. Então, parar com essa demagogia de dizer que inaugura a obra, tem gente que inaugura até pensamento, né? Dizer também para o vereador Fernando que quando o debate é técnico, e não se mistura política num debate técnico. Mostra que não tem tendencionamento desta bancada em relação ao que Vossa Senhoria colocou. Diferente do seu partido na Assembleia Legislativa, que vota favorável a tudo que o governador manda e contra, inclusive, os engavetamentos da CPI do metrô, que, infelizmente, são bilhões roubados do governo do estado de São Paulo. Mas eu sou contra, tecnicamente, contra o veto do prefeito. O veto do prefeito, que proíbe a inauguração no âmbito do município de Jacareí de obras públicas incompletas ou que não atendam ao fim que se destinam, ele foi rejeitado pela Câmara. Próximo projeto.